à disposição de estar aqui com os outros, né, irmãos que nós convocamos a estar nesse púlpito. E se colocou à disposição de estar aqui, se abalou, né, a quase 150 quilômetros, né, de distância, para estar junto conosco. E eu havia ali atrás, nos bastidores, falado com o nosso querido pastor, que eu amo muito, falou: ô pastorzão, o senhor veio de lá de tão longe, né, nessa dificuldade. Ele: eu amo estar com a igreja. Amém. Muito me alegro, muito me alegro em ver que as ovelhas do Senhor escutam o seu chamado. Somos ovelhas dele, ele é o bom pastor e tem nos chamado e nos comissionado, e nós temos ouvido a voz do pastor: eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor, para trazer a tua palavra, aquilo, Senhor, que nós precisamos, Pai, ouvir, não aquilo que muitas vezes queremos ouvir nesta noite, mas aquilo que precisamos ser conduzidos pelo Pai, através do teu Filho nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Cristo. Fique de pé só um instantinho, ore pela vida desse pastor maravilhoso, estenda suas mãos para cá. Amém. Eu quero orar pela vida dele. Senhor Deus Pai, nós oramos pelo teu Filho, Senhor, nesta noite. Entregamos o coração, o intelecto, a mente do teu Filho a ti. Que nesse instante, Pai, ao pisar neste altar, não seja mais a condição humana que o traz aqui, Senhor, mas que seja o teu próprio Espírito Santo falando e se movimentando dentro da vida do seu Filho. Nós queremos ouvir o Senhor, meu Deus, através do teu servo. E nós sabemos, Pai, que o teu Filho tem se consagrado e entregado a ti, Senhor. Então, Pai, nesta noite, muito obrigado pela vida do teu Filho, Pai. Pega ele em tuas mãos. Nós o consagramos e entregamos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Como o pastor Valério já declarou, né, que para mim é motivo de alegria, né, poder estar com a igreja, poder estar com vocês, né. Somos um povo só, né, fazemos parte, né, de um só povo, né, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar com cada um de nós aqui nesta noite pela sua palavra, né. O que está em destaque aqui não é o pastor Joel, o que está aqui em destaque é a palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor que edifica, a palavra de Deus que alinha as nossas vidas com o propósito dele. Amém? Abra não só a sua Bíblia, mas abra o teu coração nesta noite para juntos desfrutarmos da palavra do Senhor, aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Amém? Eu quero crer no meu coração que nenhum de nós vamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, né? Porque este lugar está consagrado, preparado. O Senhor preparou para que nós estivéssemos reunidos aqui juntos nesta noite. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Tito capítulo 2. Aleluia. Tito 2. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. A honra e a glória dada somente a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos creem que o Espírito Santo de Deus vai falar no teu coração nesta noite, né? Aleluia. Glória a Deus.
capítulo de número 2, versículo de número 11 a seguir. Aleluia. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Vamos ler de novo o versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Fala comigo. Um povo exclusivamente de Deus. Zeloso e de boas obras. Amém? Né? Pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Né? Nós vamos compartilhar agora essa palavra que nós acabamos de ler. Amém? Né? Eu tenho a alegria de poder estar reunido com esse povo que é a igreja do Senhor. Né? Um povo que Deus espera que caminhe na sua presença, né? E não caminha de qualquer maneira. Amém? Né? Deus espera que o seu povo caminhe de uma forma prudente, né? Deus espera que o seu povo caminhe de uma forma separada, de uma forma consagrada, sendo zeloso do seu testemunho, sendo zeloso dos seus compromissos, sendo zeloso com sua família, sendo zeloso, né, com o seu trabalho na casa de Deus, né, se esforçando para que tudo possa fluir da melhor maneira possível. Amém? Né? Esse é o povo que Deus espera ter aqui na terra, né? Um povo separado, um povo consagrado ao Senhor, um povo de boas obras. Amém? Né? Esse povo, conforme está escrito no livro de João, vou citando algumas escrituras, não precisa de abrir, porque eu sei que o tempo é um pouco corrido, então não dá tempo de abrir todas as escrituras, mas segundo João, capítulo 1, verso 12 e 13, está declarando para nós que esse povo é um povo que não nasceu da vontade da carne e nem da vontade do homem. Amém? Mas nasceu da vontade de Deus. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Amém. Né? Esse povo, irmãos, não é um povo nascido da carne propriamente dito. Não é essa caminhada que Deus nos chama para caminhar, é uma caminhada no sobrenatural com Deus. É uma caminhada onde nós vamos viver não apenas, né, como seres humanos naturais, mas vamos viver como seres humanos espirituais. Amém? Lá no livro de Gálatas a palavra nos diz que se estamos no Espírito, movemos nós também no Espírito. Aleluia. Amém? A Bíblia nos fala, irmãos, de Nicodemos, que Nicodemos, quando ele se depara com um ministério fantástico, se depara com um ministério grandioso de nosso Mestre e Salvador, Senhor Jesus Cristo, Nicodemos, então, ele fica impactado com a grandeza do ministério de Jesus. E a Bíblia diz que Nicodemos, ele era chefe da sinagoga, um homem que conhecia de religião, um homem que conhecia, né, de processo religioso, mas um homem que ainda não havia experimentado o novo nascimento. Amém? Né? No mundo que nós vivemos, pastor Valério, pastor Rui, nós sabemos que há muitas pessoas religiosas, nós sabemos que há muitas religiões por aí, mas existem pessoas que ainda não experimentaram o novo nascimento.
que ainda não nasceram de novo. E a Bíblia diz que Nicodemos, ele foi de noite ter com Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, ele olha para Jesus e ele declara: Rabi, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus disse: olha, Nicodemos, em verdade, eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus, porque aquele que é nascido da carne, é carne. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. No texto que nós lemos de João, a palavra de Deus está nos dizendo que nós, pode bater no peito assim e dizer: eu não nasci na vontade do homem, mas eu nasci para a glória de Deus, para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Aleluia, nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo que não nascemos da vontade do pecado, da vontade carnal, mas nós nascemos para a glória de Deus. Carregamos um propósito muito maior. Aleluia. Que é a edificação de um povo santo. Que é a edificação de um povo consagrado a Deus. A edificação de um povo separado para a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui os irmãos estão entendendo? Você está convicto disso? Que você é uma pessoa que nasceu para a glória de Deus? Aleluia. João capítulo 1, verso 12 e 13 diz que nós nascemos pela vontade de Deus. Aleluia. Se vocês estão aqui juntamente com o pastor Valério e com a pastora Maria, foi pela vontade do Senhor. Você aceitou Jesus aqui neste ministério, estão congregando, estão servindo ao Senhor, foi pela vontade exclusiva de Deus. Aleluia. No livro de João, capítulo 15, verso 16, a Bíblia diz que não fostes vós que me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós outros. Aleluia. Cada um de nós aqui, nós não fomos nós que, eu fui lá com o pastor Valério e eu me identifiquei com a igreja, então eu vou congregar lá. Não, a Bíblia está dizendo o contrário. A Bíblia está dizendo que o Senhor te viu quando ninguém te via, que o Senhor te viu lá longe, que o Senhor te viu quando nem o pastor Valério te conhecia, nem o pastor Joel te conhecia, nem o pastor Rui, nem a pastora Elô te conhecia, e a Bíblia está dizendo que o Senhor te escolheu. Aleluia. O Senhor te escolheu. Ele vai dizer para os seus discípulos lá em João capítulo 15, verso 16. Ele está dizendo: não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros. E eu vos nomeei para que vá. E eu vos nomeei para que vá e deis frutos. E o vosso fruto permaneça diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para a amada igreja do Senhor aqui nesta noite, que Deus não nos escolheu sem propósito. Irmãos, Deus não trabalha sem propósito. Deus não trabalha por trabalhar. Deus não levanta ninguém por levantar. Se Ele nos levantou aqui nessa cidade, foi para fazer a diferença. Se Deus nos levantou nessa cidade, foi para que nós pudéssemos trabalhar na edificação do reino de Deus. Aleluia. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, não que os irmãos já não tenham trabalhado muito na obra de Deus, eu sei que sim, mas que você saia daqui hoje ainda mais convicto que você foi chamado com um propósito e na sua vida você precisa gerar frutos para a glória de Deus. Irmãos, nós não estamos aqui na igreja, nós não estamos aqui no banco da igreja para sermos consumidores de bênção. Nós estamos aqui sentados hoje para sermos alimentados por esta palavra, para sermos produtores
geradores de bênção, para ser provedores de bênção na vida de outras pessoas. Aleluia. Oh, aleluia. E a Bíblia diz para nós que para isso o Senhor levantou um povo santo, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E vós sois uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Chamados para anunciar. Chamados para quê? Para anunciar. Tem propósito, pastor Valério. Tem propósito. Nós não estamos aqui na tenda por acaso, nós não estamos aqui em Sobradinho por acaso, nós não estamos em Cristalina por acaso, não. Tem propósito. O propósito de Deus é que nós possamos anunciar as virtudes de Deus para aqueles que ainda estão distantes, para aqueles que ainda não conheceram. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus um dia estava passando por um caminho. E ele olha e ele vê uma figueira. E quando ele vê aquela figueira, ele vai até aquela figueira. E a Bíblia diz que Jesus ele chega na figueira e ele começa a procurar naquela figueira. Fala comigo, frutos. Ele começa, pastor Valério, a olhar entre aquelas folhas, procurando frutos. Mas a Bíblia diz que ele não encontrou fruto naquela figueira. E aí eu quero conversar com você aqui hoje, que nós hoje estamos aqui reunidos como igreja. Mas não basta, pastor Valério, nós termos o formato de igreja. Não basta nós termos rotina de igreja. Não basta nós carregarmos o nome de igreja. O que o Senhor quer é que cada um de nós tenhamos essa consciência, que nós fomos chamados para gerar frutos. Aleluia, estou vendo que a igreja está entendendo. Nós fomos chamados para gerar frutos. Aleluia, nós fomos chamados para gerar frutos. A Bíblia diz que quando ele olha naquela figueira, ele viu folhas de figueira, ele viu pé de figueira, mas ele não achou os frutos na figueira. E aqui no texto que nós lemos, ele está dizendo: e eu vos chamei, e eu vos nomeei para que vá e dê fruto. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos frutificar. Nós precisamos ser um povo de boas obras. Aleluia. Nós precisamos avançar no reino de Deus. Nós precisamos sair do comodismo. Nós precisamos sair para gerar frutos. Aleluia. Precisamos estar comprometidos com o reino de Deus. Precisamos ter compromisso com o Senhor. Aleluia. Não estão entendendo até aqui? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mateus capítulo 5, verso 14. Mateus 5, 14. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa abrir, eu vou me adiantando aqui, amém? Só abra teu coração para você desfrutar da palavra e sair daqui hoje edificado em nome de Jesus, uma vez mais, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, verso 14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, aonde ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Aleluia. Vós sois a luz do mundo. Aleluia. Nós precisamos de verdade, irmãos, fazer a diferença. Nós precisamos de verdade resplandecer a glória de Deus. Aleluia. A Bíblia está dizendo que se tiver um que resplandece a luz de Deus dentro do seu lar, ele vai trazer luz para toda aquela casa. Aleluia.
As trevas não vão resistir à luz de Deus que está sobre a sua vida. Talvez você está aqui hoje, o seu esposo não está, a sua esposa, seus filhos, talvez não estejam ainda. Eu quero dizer para você, não desanime. Não desanime, a luz que está sobre a tua vida, ela vai alcançar toda a tua casa. Aleluia. Continue brilhando lá, continue resplandecendo lá para a glória de Deus, porque a luz que está em ti, ela vai alcançar toda a tua casa, toda a tua família. Vós sois a luz. Aleluia. Deus quer que essa luz brilhe cada vez mais. Aleluia. Deus quer que essa luz continue brilhando e alcançando vidas cada vez mais. Aleluia. Aleluia. Irmãos, porque nós não podemos ficar parados? Porque nós não podemos ficar, pastor Valério, no oculto? Por que nós não podemos, pastor Rui, ficar encolhidos, acomodados? Lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso 19, declara para nós o seguinte: que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Você está entendendo? Amém. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Se nós não nos manifestarmos como luz do mundo, como que as pessoas vão ser alcançadas? Lá em Romanos diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se não forem enviados? Aleluia. Né? Nós precisamos de verdade assumir o nosso compromisso com o Senhor. Assumir, né, aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. E pedir para o Senhor: Senhor, me capacita, para que nós possamos gerar frutos para o teu reino. Para que nós possamos de verdade resplandecer a glória do Senhor aonde nós estivermos. Aleluia. Amém? Amém. Estou falando difícil até aqui? Estão conseguindo entender? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Se nós não nos posicionarmos, vidas vão perecer. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Valério, pela vida do pastor Maria, que são guerreiros, guerreiros. Eles se posicionaram de uma maneira firme, juntamente com a igreja do Senhor. Estão aqui congregando uma tenda para muitos pastores por aí, para muitas pessoas por aí. Isso seria impossível, improvável, não daria certo. Olharia para o tempo e ia dizer que a chuva ia molhar, que o vento ia arrancar, que as dificuldades iam surgir. Mas para quem tem fé e bom ânimo, irmão, as coisas acontecem. Quantas vidas vão sendo alcançadas pela posição de alguém que realmente se posiciona na presença de Deus. Aleluia. Deus precisa de mais homens e mais mulheres posicionados no reino de Deus. Deus precisa de jovens posicionados no reino de Deus. Deus precisa de obreiros posicionados no reino de Deus, comprometidos com o Evangelho, com a salvação de almas, a salvação de vidas. Aleluia. Se quiser aplaudir o Senhor, não tem problema nenhum. Mateus capítulo 9. Aleluia. Mateus 9, 35. Esse texto aqui eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nele, porque vai falar muito conosco, amém? Mateus 9, 35. Diz assim, da seguinte maneira: e percorria Jesus toda a cidade e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos
e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aleluia. Aqui no contexto que nós lemos, Jesus, ele olha, e a Bíblia está dizendo que Jesus, ele visualiza aquela multidão aflita e exausta. Amém? Amém. Fala comigo. Estavam aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm o cuidado do seu pastor. Foi dessa forma que Jesus olhou aquelas multidões aflitas, angustiadas, ansiosas. Por isso que Jesus, ele ensina na sua palavra: e não andeis ansioso com o que há de comer, com o que há de vestir. Se vai chover ou se não vai, se vai ter sol ou se não vai, se vamos conseguir vencer o câncer ou não vai, se vai vencer a doença, a enfermidade ou não vai. Ele está dizendo: não andeis ansioso de coisa alguma, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Jesus olhou para aquela multidão que estava aflita, exausta, angustiada, e a Bíblia diz que ele se compadeceu daquela multidão. Aleluia. O que isso tem a ver com nós hoje? Como que está a sociedade aí fora? Como que está a sociedade que nós estamos vivendo? Como que estão os nossos jovens? Como que estão os casais, as famílias? Como que está a situação? Quanta gente ansiosa, quanta gente desesperada, quantos jovens estão, tendo problemas seríssimos com depressão, dificuldade de convivência, dificuldade de se relacionar com seus pais, com seus familiares, com seus professores, com seus ensinadores. Jovens que estão se trancando dentro dos quartos, se cortando, aflitos, angustiados. Aleluia. E o Senhor pergunta para nós: cadê a minha igreja? Aleluia. Cadê o meu povo separado, o meu povo escolhido, o meu povo remido, lavado e remido no sangue do Cordeiro para fazer a minha obra? Aleluia. O Senhor está procurando a gente. Aleluia. Eu louvo a Deus que Ele achou aqui em Sobradinho uma igreja que está se posicionando, uma igreja que está se levantando, pessoas que estão se levantando, aleluia, para fazer a diferença neste lugar. Aleluia. A sociedade está abatida, o povo está sofrido, o povo está sem direção, aleluia. Os jovens estão sem direção, as famílias estão se desfazendo por causa de tão pouco, por causa de vaidade, por causa de desejos que não vai levar a lugar nenhum. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor está se compadecendo, está levantando homens e mulheres que vão lutar para a restauração de vidas, e vão lutar para que Deus possa levantar, salvar e restaurar pessoas. Aleluia. Amém. Aleluia. Toma posse dessa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus, ele olha e ele percebe que o trabalho, na verdade, é muito grande. Amém. O que Deus tem para fazer nessa nação, pastor Rui, é um trabalho tremendamente grande. É uma obra extraordinária da parte do Senhor que Ele tem para fazer na nossa geração, na nossa nação. Mas eu entendo pela palavra de Deus que só vai ser possível se tiver pessoas posicionadas. Só vai ser possível. Pastor Valério estava me dizendo ali há pouco, ali fora, dizendo: pastor, vai chegar um tempo que as igrejas vão se unir, que esse negócio de placa de igreja vai acabar, a igreja vai ser uma só. Glória a Deus. É um sonho, é um projeto, sim, mas isso só será possível se as pessoas de Deus estiverem posicionadas,
se os homens de Deus estiverem posicionados, se a igreja estiver lutando pelos princípios da palavra de Deus, vivendo a verdade de Deus, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Aleluia. E para isso nós precisamos estar juntos. Aleluia. Eu não tenho jeito, pastor Rui, eu mexo e viro, eu vou falar de unidade, não tem como. Porque sem unidade nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Se a igreja do Senhor não estiver unida, se a igreja do Senhor não estiver unida no propósito de edificar para o Senhor uma geração, não vai haver. Se nós não olhar para essas crianças que estão aqui hoje, se nós não olhar para a juventude que está aqui hoje, e se nós não tiver a visão de que elas é a realidade da igreja hoje, não vai acontecer. Aleluia. Lá na igreja cristã da Colheita de Cressalina nós tivemos algumas dificuldades com os jovens. A pequena Júlia está aqui. Vem cá, Júlia, um pouquinho. Vem cá, rapidinho. Vem cá, papai. Aleluia. A Júlia é cristã desde que nasceu no lar evangélico. Nasceu debaixo da cobertura do pastor Joel, da pastora Vanelza. Porém, ela não é imune às dificuldades dessa vida. Chegou um momento na vida dela que ela começou a ter algumas dificuldades. Tristeza, angústia. Mas nesse momento eu percebi e eu me posicionei. Eu cheguei para ela e disse: Júlia, o que é que você gosta? Ela, eu gosto de ir para a fazenda. Gosto de andar a cavalo. Nunca tinha montado um cavalo. Eu peguei ela, levei para a fazenda. Arriei um cavalo. Coloquei ela em cima e comecei a caminhar com ela. Comecei a mostrar para ela que eu estava aqui. Comecei a mostrar para ela que ela não estava sozinha, que tinha alguém que estava do lado dela que poderia ajudar ela na sua caminhada. Para algumas pessoas, ao ver uma cena como essa, podia dizer perda de tempo. Mas não é perda de tempo, é investimento. Investir na vida da Júlia, ela superou as suas crises, vem estudando muito, crescendo muito, né? Foi agora fazer a prova do IF recentemente. As pessoas viram para ela e disseram: Júlia, você não vai ter chance, porque eles vão dar mais prioridade para os alunos de escola pública, você estuda na escola particular, mas as classificações vão ser por nota. Sabe o que aconteceu, irmãos? Nota máxima. Aleluia. Nota máxima. Classificou em primeiro lugar, mulher. Está com 2 meses fazendo agora agropecuária. Aleluia, para a glória de Deus. Talvez você está dizendo: ah, pastor, isso não tem muita importância. Não tem sim, irmãos. Nós estamos vendo jovens que, com a idade de Júlia, 15 para 16 anos, que estão indo para as baladas e se perdendo, envolvendo com drogas, envolvendo com coisas que não vai trazer benefício nenhum para a vida delas. Então isso tem um valor muito grande. Aleluia. Porque se nós queremos jovens posicionados, nós temos que investir na vida deles, para que eles possam realmente ter condições de estarem posicionados. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida da Júlia. Eu peço à igreja que ore por mim e pela minha família. Aleluia. Para que nós possamos fazer a diferença nessa geração. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo aqui essa palavra? Né? Todo o esforço que nós fizermos para investir nos casais, nas famílias, nas crianças, não é perdido. Não é perdido. Tem um valor imenso. Valor imenso. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não adianta nós termos um nome de igreja, mas não vivermos como igreja. Não adianta nós ter a roupagem de cristão, carregarmos uma Bíblia debaixo do braço, mas não termos os frutos que precisa ter. Aleluia. Se posicione, querido. Se posicione dentro da sua casa. Se posicione junto aos seus filhos. Se posicione junto à sua esposa. Aleluia. Porque Deus quer levantar vocês para impactar a geração. Aleluia.
Vocês estão entendendo? A palavra de Deus diz que a seara, fala comigo, a seara é grande. Aleluia. Mas os trabalhadores ainda são poucos. Vamos pedir ao Senhor para que Ele levante mais trabalhadores. Aleluia. Vamos continuar, pastor Valério, pedindo ao Senhor que Deus possa levantar aqui nessa igreja, que Deus possa levantar aqui nessa cidade, que Deus possa levantar no nosso Brasil, que Deus possa levantar pessoas para trabalhar pelo reino de Deus. Aleluia. Há uma grande obra a ser feita. Há um trabalho imenso de restauração a ser feito. Aleluia. Como é que está o meu tempo? Como é que está o meu tempo, pastor? Aleluia. Aleluia. A Bíblia conta uma história que eu não vou abrir lá, mas eu gostaria só de compartilhar com vocês. Acerca de Neemias. A Bíblia diz que Neemias, ele estava servindo no reino como copeiro do rei. E um certo dia, pastor Valério, alguém disse para ele: olha, lá em Jerusalém o negócio está terrível. A cidade foi invadida. As portas foram queimadas. Levaram muitos cativos, presos. E os que ficaram lá estão em grande miséria. E a Bíblia diz que Neemias, quando ele percebeu aquela tragédia, percebeu aquela situação, a primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz que lamentei e chorei por alguns dias. Fala comigo, lamentar e chorar. Não vai resolver. Quando nós nos deparamos com situações difíceis, quando nós deparamos com situações que precisam de posicionamento, quando nós nos deparamos com situações, irmãos, que precisa realmente fazer alguma coisa, muitas vezes a nossa decisão de momento ela é só choro e lágrimas e desespero. Só que nós precisamos amadurecer, pastor. Nós precisamos amadurecer, pastor, e nós precisamos entender que só chorar e reclamar não vai mudar nada. É preciso ter posicionamento. A Bíblia está dizendo para nós que Neemias, ele disse: olha, eu chorei e lamentei por alguns dias, mas estive jejuando e orando ao Senhor. Jejuando e orando ao Senhor. E quando ele assume esse compromisso de jejuar, orar e confessar diante de Deus aquela situação, a Bíblia diz que Deus o levanta para ser um agente de Deus para trazer restauração naquele lugar. A Bíblia diz que Neemias então vai até Jerusalém, o rei libera ele com cartas para tirar madeira para a edificação da cidade, com pessoas para auxiliá-lo no trabalho. E ele vai até Jerusalém. E quando ele chega lá para edificar, o que ele encontra lá, pastor Valério, mexe comigo hoje. O que ele encontra lá, pastor Rui, pessoas que estão vivendo pós-guerra. Eu te pergunto, como que fica a pessoa que está vivendo após uma guerra? No meio dos escombros, no meio das ruínas, no meio do lugar onde há miséria, no lugar onde há fome, no lugar onde a destruição foi terrível. Um povo que está totalmente desestruturado. Um povo que está totalmente abatido. Mas quando se chega alguém que tem a visão de Deus, as coisas mudam. Aleluia. Vocês estão entendendo? Quando ele chega naquele lugar, ele olha, a Bíblia diz que Neemias ele monta num cavalo e ele sai pela cidade à noite, percorreu todos os muros, viu toda a miséria que estava, e no outro dia ele convoca o povo. Que povo é esse? Que povo é esse? Que povo é esse? O povo que Neemias convoca agora é um povo que está vivendo em estado de calamidade, um povo que está abatido, um povo que está sem força,
um povo que está sem recurso. E ele chama aquele povo e ele disse: olha, vede que grande miséria nós estamos. Mas precisamos nos posicionar. Precisamos trabalhar e reedificar essa cidade. E a Bíblia diz que quando Neemias reúne aquele povo, um povo que estava, fala comigo, sem visão. Sem visão. Porque o grande problema não é a crise que enfrentamos, é a perda da visão. Amém? O problema, pastor Rui, não é ter uma crise no casamento. O problema é não ter mais visão do que fazer com esse casamento. O problema não é ter uma crise com o jovem dentro de casa. O problema é quando se perde a visão daquilo que pode ser feito dentro da própria casa. E ele diz que aquele povo estava lá, numa situação de calamidade. Mas ele chega e convoca aquele povo. E a Bíblia diz que aquele povo, então, quando vê Neemias com o coração cheio de entusiasmo, um coração cheio de esperança, com o coração queimando para restaurar aquele lugar, a Bíblia diz que o povo se levanta e se posiciona e diz: vamos ao trabalho, vamos edificar essa cidade. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eles começam um trabalho intenso, duro, trabalho duro. Aleluia. Irmãos, tem gente que quer ser pastor Rui Nutelinha. Eu só trabalho se o tempo estiver favorável. Eu só vou na igreja se o pastor, mas a pastora puder me buscar, puder fazer isso, puder fazer aquilo por mim. Não, irmãos, aquele povo não tinha nada disso. Um povo pós-guerra, um povo que estava traumatizado ainda com as perdas, com as dificuldades que eles enfrentaram. Neemias chegou e disse: ei, povo de Deus, se levanta, vamos trabalhar, vamos reconstruir essa cidade, vamos levantar os muros que estão caídos, vamos restaurar as portas que estão queimadas. E a Bíblia diz para nós que aquele povo se levanta junto com Neemias e disse: bora Neemias, bora, vamos trabalhar. O que tem que fazer aqui? Nós temos que tirar os escombros, nós temos que tirar os entulhos. E eles começam: então vamos trabalhar, vamos tirar os escombros, vamos tirar as pedras que estão caídas, vamos tirar a cinza, a madeira queimada e vamos começar a construir aqui. Aleluia. E eles começaram, tendo pouca força, tendo pouco recurso, mas eles começaram a edificar uma grande obra. Aleluia. Fala comigo: tendo pouco recurso, sendo uma geração que estava abatida, oprimida, começaram a fazer um grande trabalho. É isso que Deus vai fazer com essa geração. É isso que Deus quer fazer com essa geração. É isso que Deus quer fazer através da sua vida, através da minha vida. Aleluia. Sabe, eu nasci na fazenda, dentro de um curral cheio de bosta de vaca. Tirei leite até meus 17 anos. Não tinha energia. Para me estudar, eu andava no lombo de um cavalo, eu e meu irmão, 6 léguas. Alguns sabem o que é isso, né, pastor? Você está doido. Aleluia. Andava no lombo de um cavalo, irmão. Levantava 4:30 da manhã para chegar na escola 7 horas da manhã. Aleluia. A vida nunca foi fácil para mim. Aleluia. Mas me ensinou demais a ser um guerreiro. Me ensinou demais a lutar. Me ensinou demais a lutar e a crer que as coisas podem melhorar e podem mudar. Aleluia. Deus faz coisas novas no meio de um povo que muitas vezes está sem força. Deus faz coisas grandes a partir de alguém que se posiciona, mesmo com pouco recurso, mesmo com muita dificuldade. Aleluia. Se posiciona e você vai ver a manifestação do poder de Deus. Se posiciona e você vai ver Deus agindo. Você vai ver Deus abençoando a tua casa, abençoando a tua vida, a tua família, teus filhos. Aleluia.
Deus precisa de uma geração posicionada. Não precisa ter tudo, precisa ter coragem. Aleluia. A Bíblia diz para nós que desde o tempo de João Batista até os dias de hoje, fala comigo, até hoje, ainda é assim. O reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se apoderam, aqueles que se esforçam, aquele que tem força, aquele que é forte, toma posse dele. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que o reino de Deus não é para os fracos, para os covardes, para os medrosos. O reino de Deus é para os fortes. O reino de Deus é para aquele que não se entrega. O reino de Deus é para aquele que está disposto a botar a mão no arado. O reino de Deus é aquele que está disposto a ir até a última consequência para ver Deus agindo, para ver Deus operando, para ver Deus restaurando. Aleluia. O reino de Deus é para aqueles que se posicionam. Aleluia. Pastora Vanelza hoje não está com a gente. Quando eu comecei a me relacionar com a pastora Vanelza, ela já vinha de um outro casamento, tinha uma filha, a Lana Costa Machado. Até hoje me dá a benção. 29? 29 anos. Cresceu comigo desde os 6 anos de idade. Serva do Senhor, caminha nos caminhos do Senhor. Hoje casada, formada, concursada para a glória de Deus. Aleluia. Quando nós começamos a caminhada juntos, irmãos, a pastora Vanelza, ela era merendeira. Ganhava um salário mínimo naquela época. E quando eu comecei a caminhar com ela, ela falou, olha, eu gostaria de estudar, eu vou me relacionar com você, a gente vai estar junto, mas eu não quero parar os meus estudos, eu não quero parar de correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. E eu falei, minha filha, vai, só vai. Lute pelos seus sonhos. Lute para se posicionar, lute para chegar lá. O que depender de mim, eu vou te apoiar. Sabe o que os outros homens falavam para mim no serviço, pastor Rui? Você é louco, você vai perder essa mulher. Vão levar ela de você. Você fica na fazenda a semana inteira. E ela lá em faculdade, estudando. Você vai perder ela, cara. Mas eu sempre carreguei a fé e a certeza da palavra de Deus no meu coração. Eu disse que Deus me deu, ninguém toma. Aleluia. Se é para ser minha, é minha. Ninguém põe a mão. Em nome de Jesus. E a nordestinazinha, cabeça chata, né? Mas é turrenta. Ia debaixo de chuva, de bicicleta. Aí nós fomos trabalhando e eu lutando, ganhava 2 salários mínimos na fazenda. E ela disse, eu preciso de uma condução, pelo menos uma motinha para mim ir para a faculdade. Vendi minhas férias, juntei com meu 13º, fomos lá na Honda, dei de entrada, compramos uma bis, uma bizinha, não era 125 não, era menorzinha ainda, 125 saiu agora mais por último, as primeiras que saíram. Comprei uma bizinha daquela pra ela, uma benção, e ela lutando, trabalhando, estudando, aleluia, fez sua faculdade, fez pós-graduação, é pós-graduado em pedagogia empresarial, formou, passou no primeiro concurso, graças a Deus, as coisas foram melhorando. Ela não se deu, não se entregou, não, Deus, quer estudar mais, quero ir mais, ainda vou prestar mais um concurso. Passou no 2º concurso, assumiu, tem 2 concursos na cidade do estado. Ganhava um salário mínimo, pastor. Hoje ganha 5 vezes mais do que eu estava ganhando. A vida, irmãos, ela é difícil, mas nós precisamos enfrentar as dificuldades. Nós precisamos estar posicionados e acreditar que Deus vai agir e ir para frente, ir para cima, ajudar o pastor, mas a pastora com essa construção, com a edificação da igreja, com a caminhada cristã, nós temos que tomar um posicionamento. Aleluia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. Continuamos servindo ao Senhor, fomos consagrados como obreiros, evangelistas, missionários, e agora
há pouco tempo fomos consagrados ao ministério pastoral. Continuamos pastoreando a Igreja Cristã da Colheita lá na cidade de Cristalina. Caminhamos com muitas limitações, com muitas dificuldades. Mas graças a Deus até aqui nos ajudou, Senhor. Quero estar posicionado junto com essa igreja linda, maravilhosa. Aleluia. Eu espero no meu coração que essa palavra hoje possa estar assim, mexendo com você. Eu quero que você saia daqui hoje pensativo. Olhar para o seu pastor e dizer: eu posso fazer mais. Eu ainda posso ajudar mais um pouco. Eu ainda posso investir mais no reino de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Estão entendendo até aqui? Amém. Uma salva de palmas para Jesus enquanto eu tenho uma... Fala comigo assim: ainda temos uma caminhada diante de nós. Amém? Temos uma caminhada para ser feita. E qual é a melhor maneira de nós caminharmos aqui como igreja? Como que nós vamos caminhar? A Bíblia diz para nós aqui, que nós lemos em Tito, né, que Deus separou para si um povo santo e de boas obras. E como, pastor Rui, nós vamos caminhar sendo esse povo? Como que nós vamos, né, vivenciar tudo essas boas obras que Deus tem para nós? 1 Coríntios capítulo 13, amém? 1 Coríntios 13. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 13. Todos acharam? O apóstolo Paulo escrevendo, ele disse: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Fala comigo: um caminho excelente. Aleluia. Como que nós vamos ser esse povo zeloso e que possamos ter excelência naquilo que nós vamos fazer? Me ajuda aí, igreja. Como é possível nós sermos esse povo zeloso e viver de uma forma excelente no reino de Deus? Se nós tivermos amor em nossos corações. Amém? Se nós estivermos com o coração cheio de amor, se as nossas atitudes, se as nossas ações, elas estiverem permeadas de amor, nós vamos viver com excelência no reino de Deus. Né? Aqui ele diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aleluia. Um caminho excelente é o caminho que cultiva o amor em nossos corações. Se nós estivermos fazendo aqui no reino de Deus por soberba, por orgulho, por achismo, por egoísmo, não tem valor. Mas se nós formos verdadeiros e estivermos com o coração cheios de amor, nós vamos viver a excelência da obra de Deus. Aleluia. A igreja vai crescer de uma forma extraordinária, vivendo a excelência da obra de Deus. Aleluia. Pastora Maria, não pode faltar amor.
Se faltar amor, vai ter problema. Aonde falta o amor, começa a agir o quê? O ódio, a discórdia, a contenda, a inveja, os ciúmes. Então que essa igreja possa ser livre desse tipo de situação. E que tudo que nós formos fazer no reino de Deus, tudo que nós formos, trabalhar para o reino de Deus, todo mundo possa trabalhar com um só coração, em amor na presença de Deus. E vai fazer toda a diferença em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. E como que nós podemos desfrutar desse amor? Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos 5, verso 5. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Diz a senhora: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Quem é que derrama o amor de Deus em nossos corações? É o Espírito Santo. Se Ele estiver regendo a nossa vida, se Ele estiver trabalhando em nossos corações, Ele vai derramar o amor em nós. Aleluia. A igreja vai ser regada pelo amor, porque o Espírito Santo de Deus vai regar os nossos corações com amor. Aleluia. Eu já estou encerrando aqui, irmãos. Espero que você esteja compreendendo, Jesus, quando Ele está agora despedindo os seus discípulos, pastor Valério, já está se preparando para subir aos céus. Na última palavra dele para os seus discípulos, antes de ser elevado aos céus, Ele olha para os seus discípulos e Ele disse: olha, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Não saiam de Jerusalém até que do alto venha o Espírito do Senhor sobre a vida de vocês. Porque sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos amar como convém. Sem que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando, irmã Irene, nos nossos corações, não tem como amar o nosso próximo se nós não estivermos recebendo de Deus esse amor em nossos corações. Só Ele pode nos capacitar de verdade. Só o Espírito Santo de Deus pode derramar esse amor em nossos corações de tal maneira que nós possamos amar de verdade, sem soberba, sem orgulho, sem arrogância, amando em espírito e em verdade. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus está trabalhando nas nossas vidas aqui. Aleluia. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar na vida de cada um de nós, nos capacitando para amar cada dia mais a obra de Deus, amar cada dia mais, a nossa família, os nossos filhos, o nosso lar. Aleluia. Eu aprendi que a primeira igreja é lá em casa. Aleluia. O desafio, pastor, foi que Deus me deu uma nordestina, cabecinha chata, brava, para me ensinar o verdadeiro amor. E Deus me fez amar com todas as minhas forças. Aleluia. Formando uma família para a glória de Deus. Aleluia. Essa é a palavra, pastor Valério, que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Eu amo estar junto com a igreja. Eu não sou um pregador de renome, não. Eu nunca fiz um curso de teologia, mas amo compartilhar as verdades de Deus que está escrito aqui na palavra do Senhor. Aleluia. Vim com todo o meu coração, com toda a alegria da minha alma, compartilhar essa palavra com os irmãos. Aleluia.
E eu quero ir embora daqui nessa noite carregando a certeza, pastor Valério, que essa palavra vai gerar muitos frutos aqui. Na primeira semana de julho nós vamos estar reunidos lá em Cristalina, no Encontro com Deus, Encontro Peniel, né? Quero crer que vai ter pessoas aqui dessa igreja trabalhando, pregando, orando, lavando vasilha, limpando o chão, fazendo a obra de Deus com todo amor. Aleluia. Glória a Deus. Primeira semana de julho, nós estaremos juntos. Encontro com Deus em Cristalina. Aleluia. Vai ser tremendo, vai ser poderoso, vai ser maravilhoso, né? Converse com o seu pastor, converse com a sua pastora, né? Pede já a ficha de inscrição, já vai se preparando, porque Deus vai fazer uma grande obra em nome de Jesus. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha teus olhos agora. Eu quero orar por você. Aleluia. Espírito Santo, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor agora. Nós estamos diante dessa palavra que foi ministrada. E eu quero apresentar a vida de cada um, do maior ao menor, do mais velho ao mais moço. Que a compreensão dessa palavra venha de uma forma esclarecedora. Que ao se mover, meu Pai, nessa cidade, eles possam mover no Espírito. Conforme a palavra do Senhor está dizendo, se estamos no Espírito, nos movemos também no Espírito. Aleluia. E que o amor de Deus encha, Pai, os nossos corações. Que o Espírito Santo do Senhor, porque eu creio, Pai, que o Espírito Santo ele não é apenas uma manifestação de línguas estranhas. Nós não podemos reduzir a ação do Espírito Santo apenas a uma manifestação, porque o Senhor é muito mais do que uma simples manifestação. O Senhor é grande e poderoso. O Senhor Jesus nos ensina que o Espírito Santo, quando Jesus está ali com seus discípulos, ele disse, olha, e quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará sobre toda a verdade. Aleluia. E que o Espírito Santo de Deus que está sobre a vida da igreja cristã da colheita de Sobradinho possa, meu Pai, conduzir este rebanho a um crescimento espiritual, possa conduzir este povo a uma excelência, meu Deus, no trabalho, a uma excelência na caminhada, conforme nós lemos, estudamos e aprendemos aqui pela exortação da Tua santa palavra nesta manhã. Oh, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Aleluia. Nós te agradecemos. Queremos, Pai, vivenciar testemunhos de mudanças de vida, de excelência de trabalho, a partir de hoje aqui, na vida dos nossos jovens, dos homens, mulheres, casais, aqui na Igreja Cristã da Colheita. Assim nós entregamos esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por falar com cada um de nós. Aplauda o Senhor com alegria.